acho que foi no encontro de franqueados de 2023 que foi anunciado o prêmio de excelência, né? Então, agora no ano de 2024 a gente vai analisar esses indicadores, né? Foi lá em final de 23 que a gente olhou para os indicadores e falou, tá, os segredos aqui são esses 11 indicadores, se eu não me engano, né? Que a gente tem que dominar. E é durante o ano, não é um mês. O Cássio é um cara um pouco mais tímido, não é um cara que busca tanto relacionamento, né? Mas que sempre fez o básico bem feito. Que sempre cuidou de uma forma constante das coisas importantes dentro de loja. Lá no início, quando a gente não teve números bons, eu acreditava, né? Sabia de onde a gente podia chegar, sabia o faturamento de outras lojas, de outras cidades. E eu sabia que eu não podia desistir, né? Só depende de mim, só depende do meu trabalho. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui pra melhorar. Inauguramos no dia 2 de junho, então foi um dia de chuva. No primeiro mês, acho que a gente faturou 130 mil. Eu acho que se a gente olha a história na curva de vendas de faturamento de Joinville, é muito bonito de ver isso que está acontecendo agora, o nível de faturamento e movimento que a gente tem, e a gente lembrar lá dos primeiros dias. Então tá, galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Essência Q, o podcast de negócio do Quero Café. Momento que a gente para conversar um pouco, para ouvir histórias, para compartilhar erros, acertos, aprendizado aí, de alguma forma gerar uma inspiração, seja para alguma pessoa que trabalha aí no Quero, seja para algum outro empreendedor, seja para todo mundo, assim. É um papo descolado, sem um roteiro muito estabelecido. Cada dia gostando mais de fazer isso, é legal de trocar. Até antes de começar a gravar aqui, a gente estava batendo um papo sobre talvez uma das maiores coisas que a gente pode fazer por outras pessoas é dedicar o nosso tempo, né? E querendo ou não, aqui a gente para um momento, a gente se doa para isso, conversa, entra numa conversa em profundidade. E a conversa, quando não tem, o podcast, quando não tem, às vezes, um roteiro definido, ele deixa a gente fluir sobre diversos assuntos e sempre gera uma coisa especial, sempre gera algo que conecta diferente com cada pessoa que está ouvindo aí. Então, um agradecimento a todo mundo que vai nos acompanhando, que vai ouvindo esse podcast, esse nosso projeto. E acabei de tomar aí um café do Cerrado Mineiro, tá? Que é esse aqui, da corzinha mais bege aqui, tá? Esse lançamento dos cafés novos aí que a gente está torrando em Gramado. A gente tem o sul de Minas e tem o Cerrado Mineiro da Bahia. E realmente está um outro nível de café. A gente está fazendo uma torra média clara. Então, um café que fica muito bom no filtradinho. Eu convido a quem não provou ainda, ele tá chegando nas lojas. Os pacotes estão acabando muito rápido, então a gente é um problema bom, tá? Mas dentro de algumas semanas a gente vai resolver isso e conseguir ter um estoque um pouco maior em todas as lojas aí. E esses cafés vão estar disponíveis aí já estão disponíveis no filtrado, para quem consome dentro de loja, e provem aí, porque realmente pode dizer que eu vi no podcast aí, que realmente é um café bom, é uma experiência diferente, um café mais suave, assim, não é um café com gosto tão forte, principalmente por causa da torra de café. E aí, da torra um pouco mais clara, né? Hoje eu tenho a honra de ter uma pessoa que é aqui da região de onde começou o Quero Café, é natural de Teutônia, né? E foi exportado de Teutônia para Joinville, bastante distante aqui da base do Quero Café, para, digamos assim, botar em prática, realizar o sonho de empreender. E ele é especial também porque a loja que ele toca há já 3 anos, ou não? Já 3 anos agora em junho. A loja que vai fechar 3 anos agora em junho de 25, no ano de 2024, conquistou o selo de excelência do Quero Café. E mais do que isso, foi a loja com a maior pontuação no programa de excelência, que foi premiada agora em março de 2025, mas que tem como base o ano referência aí de 2024. Então, com certeza tem boas contribuições aí para dividir da sua experiência, que bota em prática boas práticas de gestão e alcança bons resultados aí dentro dos parâmetros que a gente entende como importantes no Quero Café. Então, seja muito bem-vindo, Cassiano, pode te apresentar e vamos bater esse papo aí. Então tá, boa tarde, Matheus. Como tu bem falou, sou aqui de Teutônia, né? Eu me criei entre Teutônia e Lajeado, né? Até os meus 26, 27 anos, que foi quando eu recebi o convite, então, para abrir uma loja do Quero Café.
E logo a gente começou a busca, né, por algumas cidades em Santa Catarina e a gente acabou optando pela cidade de Joinville. E agora, 3 anos, né, fechando em junho na cidade e agora também indo para a segunda loja, né, na cidade. Então, o próximo desafio vai ser esse, tocar 2 lojas na cidade. Até não sei se acontece em outra cidade, tirando, óbvio, né, capital, 2 lojas de rua na mesma cidade. Acho Pois que vai é, ser além de Porto Alegre, eu acho que me deu uma. Ah, tá, bom, em Lajeado a gente tem mais operações, né? Contando no shopping, mas shopping. de rua mesmo, além de Pois- Porto Alegre, acho que me parece que vai ser a primeira cidade mesmo, É, né? então o desafio vai ser esse, né? É. Bom, logo a gente volta a falar, me ajuda para não perder esse gancho, a gente volta a falar de Joinville. Mas tu falou logo na tua apresentação, tu falou quando eu recebi o convite para trabalhar, para empreender no Quero Café. Fala um pouco mais aí, o que que significa esse convite, quem te convidou? Boa, boa, legal. Então, desde os meus 18 anos, meu primeiro emprego foi na Univates, universidade aqui do Vale do Taquari. Até quem trabalha no Quero Café, acho que 80% ou é teutoniense ou já trabalhou na Univates, né? Tem uma galera. Então, conheci muita gente lá, tenho amigos até hoje. Eu trabalhei dos meus 18 aos 25 anos na Univates. Então, me formei, fui crescendo dentro, né, internamente na universidade. E aí chegou um momento, assim, que já não enxergava mais possibilidade de crescimento, assim, onde eu me enxergava, né? Teria que fazer um mestrado, doutorado, ir para uma parte mais acadêmica que não era o meu interesse. Então, comecei a procurar coisas fora da universidade. Fui para outra empresa e A gente fez uma entrevista a gente foi de nesse trabalho momento daí, ali, né? Na verdade, exatamente. antes de ser franqueado, né? Foi. Eu só Mas não aí o lembro. teu cheque era muito alto pra nossa vaga na época. Pode ser, pode ser. Eu acho que foi bem um momento ali pós-pandemia, ali eu lembro que eu acho que eu fui pra entrevista ainda, entrevista, né? Conversa ali de máscara ainda, né? A gente não sabia direito o que podia, o que não podia. É, Mas enfim, aí fui trabalhar em outra empresa e no dia que eu terminei o contrato de experiência, uns 3 meses, né? Então recebi uma mensagem lá no Whats dos meus sócios, né? O Perinho e o Matias. Pô, Cassiano, vamos tomar um chopp aí, a gente queria trocar uma ideia contigo. A gente já se conhecia, né? Que Teutônia todo mundo se conhece, mas não tínhamos, assim, um vínculo de amizade, né? Eu era muito amigo de uma pessoa que é muito amigo do Matias e era muito amigo de outra pessoa que era muito amigo do Perim, né? Então, a gente tinha amigos em comum, mas foi nesse momento, então, que eles me chamaram para conversar lá aqui no Quero de Lajeado. Já vieram com a planilha ali, né? De o que a gente pode faturar, qual pode ser o resultado, qual vai ser o teu papel. E aí, pô, no dia mesmo eu falei que topava o desafio, mas a gente nem sabia cidade, estado. Mas eu lembro que partiu de mim falar assim, ó, eu com certeza vou ter que me mudar, né? Porque aqui em Lajeado não tem como abrir outro Quero, né? Cidade próxima, quase todas já tinham, na minha cabeça na época, né? Pô, não tem mais como abrir muitas no Rio Grande do Sul. Acho que abriu umas 30 ainda depois. E aí eu falei, pô, pra mim seria legal um desafio de mudar de cidade, né? Pô, Santa Catarina, não que eu quisesse ficar longe de casa, né? Mas na minha cabeça, se eu ficasse muito perto, dependendo ali do problema que acontecesse, quer saber? Então, Sim. vou voltar para casa, né? Pô, visitar os pais ali, surgindo qualquer problema, né? Então, precisava ter uma distância um pouco maior para que isso não acontecesse com tanta facilidade, né? E Legal. aí a gente começou a mapear a cidade de Santa Catarina e foi. E eles te chamam na época pra trabalhar, pra ser sócio? Como que foi esse convite aí? Então, como os dois têm empresas, né, que prestam serviço para o Quero, eles já conheciam muito bem a marca, né? E viam, pô, as pessoas abrindo, os amigos, né, principalmente do círculo ali de vocês, abrindo loja, dando certo, a galera se desenvolvendo, e eles também tinham essa vontade de ter uma loja. E aí faltava a figura do sócio operador, né? Como os dois já com empresa, assim, não podiam largar, né, os seus negócios, faltava essa figura, né, do sócio operador. Perfeito. Eu acho que vale a pena para quem tá ouvindo aí, galera, clarear um pouco mais o que é essa história. Bom, o Quero Café, nós exigimos que o franqueado, ou pelo menos um sócio, né, de uma unidade, se dedique total para o negócio, né? Não pode conciliar com algum outro trabalho, tem que estar dedicado full time a esse negócio. Se a loja for montada em outra cidade, uma pessoa tem que se mudar, tem que viver aquela cidade, tem que tocar aquele negócio, que é uma franquia do Quero Café, que é uma loja do Quero Café, mas que
com o passar do tempo, cria a sua relevância em se tornando o café do Cassiano, em se tornando... O Cassiano é a referência lá em Joinville, não é o Quero Café, é o Cassiano, é o café do Cassiano, é uma franquia, claro, um padrão de rede, mas tem toda uma identidade pessoal do Cassiano lá, formando aquela galera, formando o time dele, se relacionando com a cidade. E o Perim e o Matias, que o Cassiano fala aqui, eles conversavam com a gente, tinham interesse em colocar loja, são nossos conhecidos, são os nossos amigos, e não por isso que a gente mudou o processo. A gente falou, galera, legal, mas a gente sabe que vocês têm outras obrigações e não tem como a gente possibilitar vocês colocarem uma loja se um de vocês não largar o seu trabalho para ir tocar esse negócio. O que me parece não ser uma possibilidade, então, nesse cenário, vocês têm que buscar alguém para ser não um gerente, não uma pessoa de confiança, e sim um sócio nesse projeto, nessa ideia de vocês aí. E aí que aparece a figura do Cassiano e a gente começa essa conversa aí. E o que a gente sempre fala e deixa muito claro, né? Provavelmente só aconteceu essa loja, né? Nós, entre aspas, só permitimos que acontecesse isso porque tu teve o apetite de sim se tornar o sócio operador, mas de estar disposto a se mudar de cidade, a se doar por esse negócio, a saber que esse era o teu papel, né? E claro, desde o início que o Matias e o Perim não tinham condições de estar lá, que era tu que estava indo para lá, que vocês construíram essa ponte de Teutônia até Joinville juntos, mas, cara, que no fim do dia, dia após dia, lá, é tu, Cassiano, que tá lá, entre aspas, sozinho, fisicamente sozinho, né? Uhum. Emocionalmente tem pessoas junto contigo, né? Tem suporte, tem isso, mas é tu criando esse apetite por ir para uma nova cidade e construir uma história numa nova cidade, que é longe pra caramba. A gente tá falando de 700... Por aí. Uns 700 quilômetros, é longe, o trânsito o que dá pra dizer? Caótico aí, ou é uma caixinha de surpresas, né? A última ida que eu fui lá, então, pra provar o ponto da segunda loja, que a gente vai contar essa história um pouco mais logo, a gente voltou e pegou 4 engarrafamentos, assim, então é um dia inteiro de viagem aí bem cansativo, então é longe, né? A gente falou assim, não dá pra... Deu um problema, não dá pra pegar o carro, não dá pra ir ali até na casa da mãe, né? Putz, a gente realmente, cara, é eu e é eu. Eu preciso me motivar, eu preciso dar conta desse desafio, então... Tenho certeza que teve uma evolução pessoal muito grande, assim, né? Com essa tua distância do círculo de amigos, da família, enfim, né? Tenho certeza que passou por bastante desafio em função disso também. Mas, cara, e aí fala um pouco mais pra gente por que Joinville, de onde surgiu Joinville, por que foi essa cidade? Veio na tua cabeça ou vocês olharam, começaram a estudar a lista de cidades ali que a gente trouxe, que ainda não tinha loja? Conta um pouco mais pra gente aí. Então, a gente... se não me engano, nas primeiras conversas, a franqueadora falou, né? Pô, procurem cidades com pelo menos 80 mil habitantes, algo nesse sentido. A gente, então, mapeou cidades de Santa Catarina com mais de 100 mil habitantes. E aí a gente descartou, então, as que já tinham, né? Chapecó, Jaraguá, Itajaí, essas cidades já tinham lojas. E aí, então, a gente começou a visitar. Eu lembro que a gente pegava, dava um feriadão ali, que a gente conseguia uma folga, né? Pegava o carro e ia visitar as cidades, assim. Então a gente visitou várias, assim, a gente visitou Tubarão, Palhoça, Florianópolis, São José. Todas essas abriram depois, né? Mas é muito difícil de tu ir para uma cidade que tu nunca visitou antes, não conhece ninguém, e tu tem que entender ali em um dia qual que é o fluxo da cidade, analisar ponto, fluxo de pessoas, fluxo de carro, como é que é de manhã, como é que é de tarde, como é que é de noite. Cara, é uma loucura, assim. Então a gente foi visitando e sempre faltava alguma coisa. E aí na segunda viagem, então, que a gente foi para Santa Catarina, a gente já foi um pouco mais treinado, assim. Então a gente antes de ir para Joinville, a gente já tinha alguns pontos para passar, já tinha algumas ruas, já tinha alguns conhecidos na cidade também. Então isso facilitou bastante. E aí foi... por isso, né, a Joinville é a maior cidade do estado, apesar de não ser capital, né, capital é Florianópolis. Eu acho que só Santa Catarina e Espírito Santo, se eu não me engano, as maiores cidades não são capitais. Mas, então, esse foi um dos motivos, né, de ser uma população, assim, muito grande. E proximidade com outras cidades boas, assim, na época, né, a gente pensava, desde o início a gente falou, a gente quer ter 3 lojas, uma para cada sócio, assim, né.
Então, tava próximo de Balneário Camboriú, que na época não tinha. Tá próximo de Curitiba também, que é a capital do Paraná, que a gente enxerga assim, um potencial absurdo. Até hoje a gente recebe muitos clientes que acabam passando ali. O pessoal vai pra praia de Santa Catarina, para ali em Joinville, porque de Joinville para Curitiba tu passa a Serra da Dona Francisca, né? Então é uma subida cansativa se tu já vem de uma estrada longa, né? Então o pessoal acaba passando ali, tomando café e comendo. No pé da assim. serra, um pouquinho antes de pegar a serra. Isso aí. Particularmente, eu tenho uma história com essa serra aí, já subi ela de bicicleta, né? Nossa Já saí de Teutônia até Curitiba. Fiquei então, sabendo dessa história. eu lembro que os motoristas aí de caminhão, na época que eu trabalhava, todo mundo só falava assim, cara, Serra de Joinville, Serra de Joinville, Serra de Joinville. A gente ia pedalando, foi saindo de Teutônia, indo, né, passando pela freeway, vai subindo e vai e tal, Itapema, vai em Bituba, Itapema. E era só aquela assim, cara, onde é que nós vamos chegar nessa serra? Quando é que nós vamos chegar nessa serra, né? E foi no último dia de pedal aí, foi pegando chuva e realmente ela é bem comprida mesmo. Nossa. Eu tenho uma lembrança boa. Na Serra do Sofrida, inclusive. Eu acredito. Tá, cara, beleza. E vamos resgatar um pouco a história. E aí a gente define, né, Joinville, a gente vai, aprova o ponto, enfim. E tu falou uma coisa que é muito real, que nós todos sofremos, assim. Não é nada fácil, em algumas visitas, entender a cidade, né? Cada cidade é única, é particular. Tenta pensar sobre as diferentes opiniões que a gente recebe de pessoas que dominam aquela cidade, né? Tu às vezes conversa com o fulano e fala, não, tem que ser lá. Não, ali não, lá não dá. Que no fim do dia, cara, são as percepções de cada pessoa. E aconteceu comigo, pô, quantos anos trabalhando? Nesse momento agora a gente tá com 70 lojas em operação, já abertas, né? Quantas cidades eu já visitei, quantos pontos a gente já provou. Cara, e ano passado aconteceu uma coisa que um conhecido meu, que tem uma outra rede, tava buscando ponto aqui em Lajeado e o cara me chama e pergunta, onde é que eu poderia colocar uma loja? Eu não sabia dizer. Eu parei para pensar assim, cara, onde é que será que é o melhor lugar aqui em Lajeado? Pô, a cidade que eu moro, cara, que eu vivo, que a gente tem negócio. Então, assim, não é uma resposta fácil, não é um entendimento fácil, assim, né? E a gente, isso se maximizou depois da gente começar a procurar o segundo ponto, né? Quando a gente ouviu mais opiniões, assim, a gente, meu Deus do céu, cara, como é difícil de realmente entender uma cidade e como a gente precisa olhar dados estatísticos, demográficos, dados quantitativos, sim, escutar pessoas da cidade, mas com muito cuidado, com muito filtro, porque ali dentro tem as crenças daquela pessoa, tem as histórias daquela pessoa e, cara, a gente tem que também respeitar a nossa intuição. E a hora que a gente acreditar, é botar energia e acreditar naquilo, né? E eu acho que se a gente olha a história, na curva de venda, de faturamento de Joinville, cara, é muito bonito de ver isso que está acontecendo agora, o nível de faturamento e movimento que a gente tem. E a gente lembrar lá dos primeiros dias, cara, fala um pouco aí o que foi a expectativa que foi se criando, né? A gente vai construindo a história da ponte, a gente vai construindo a loja e chega no momento de inauguração da loja, cara. Fala o que tu sentiu, assim, naqueles últimos dias pré-inauguração e os primeiros dias de inauguração. Perfeito. Então, nesse convite que eu recebi do Matias e do Perim, como eu falei antes, eles trouxeram já uma tabelinha ali bem simples, né? Falando das possibilidades de faturamento. Acho que começava 150, 200 e até 350, se eu não me engano. E se eu não me engano, também na época, Teutônia faturava, assim, 180, alguma coisa assim, uns 3 anos atrás. Pô, Teutônia tem 30 mil habitantes. Nós vamos para uma cidade de 600 mil... Cara, a gente não vai faturar menos 180. Do que Teutônia. Pô, não tem como, né? 200, 250, 300. Então, claro, a gente sempre foi muito pé no chão, né? Inclusive, pô, sempre sabendo, assim, que, cara, o início vai ser difícil, né? Porque, pô, a marca não é tão conhecida, não é... Diferente aqui do Rio Grande do Sul, que, pô, todo mundo conhece Quero Café, né? Então, a gente estava ciente dessa dificuldade inicial, mas inauguramos no dia 2 de junho, então, e chovendo um monte, né? Joinville também é conhecida como Chuville, né? Então, foi um dia de chuva
cara, o primeiro mês acho que a gente faturou 130 mil. Um negócio assim. E aí a gente, putz, e agora, né? Agora E aí tu complicou. falou uma coisa, a gente é pé no chão, a gente planeja pé no chão, mas, cara, a gente também tem um pezinho no sonho. Sim, total. Fica o diabinho e o anjinho fazendo umas contas na nossa cabeça, né? Então, por mais que a gente é pé no chão, ao mesmo tempo a gente olha, não, mas peraí, cara. Não, tudo bem que Teutônia é a loja 1 do Quero Café, tem toda uma história e tal, mas, cara, tem 30 mil habitantes, nós estamos uma cidade que tem 20 vezes mais população, cara, nós tem que alcançar. Errado a gente não tá quando pensa isso. Só que às vezes leva um pouco mais de tempo até a gente conquistar, né? Hoje a loja de Joinville é muito maior do que a loja de Teutônia em nível de faturamento, né? Mas levou tempo pra gente chegar nisso, né? Levou. Então foi aquilo que também foi falado, né, no início pra gente. Cenário de inauguração de loja, a loja vai começar estourando e vai descer até chegar num nível ali médio de faturamento. Ou pode acontecer o que aconteceu com a gente, né? De começar mais devagar e aí vai depender do trabalho de vocês, né? Perfeito. Então foi realmente isso que aconteceu. A gente começou com um movimento abaixo, né, da média da rede, se for colocar dessa forma. E, cara, até hoje, 3 anos depois, a gente continua numa crescente. Ontem a gente tava falando quantos meses agora já de 3 meses de recorde de faturamento. Fevereiro, março e abril batendo recorde de faturamento. Para quem não entende muito dos números, assim, mas fevereiro é um dos piores meses, né, para um negócio, porque a gente tem 3 dias a menos de faturamento, né? Então, simplesmente por isso, aí muitas cidades também sofrem um pouco ainda com a questão do litoral, né? A galera acaba viajando um pouco mais, então a cidade dá uma leve esvaziada. Pô, a loja bateu recorde de faturamento em fevereiro, deu março, deu abril. Com certeza vai dar em maio, com certeza vai dar em junho e em julho. Talvez junho não, talvez se maio for muito bom, talvez junho dá uma... Mas, cara, eu acho que tem plena chance, então, assim, uma sequência de crescimento mostrando a consolidação. Só que são 3 anos de loja. É isso que acontece às vezes, galera. Eu até desafio algumas pessoas que trabalham com isso. Hoje existem muitas ferramentas que mapeiam dados demográficos, dados de renda das cidades, né? E que são usadas por grandes marcas, inclusive eventualmente foram usadas por nós também, para tentar entender um pouco mais a cidade, onde é que talvez fica a melhor localização dentro daquela cidade. E eu brinco com essa galera, eu desafio vocês a pegar toda a base do Quero Café, todas as 70 lojas, e tentar criar alguma relação estatística da venda, do faturamento daquela loja com a cidade, com o bairro, com a densidade demográfica num raio de 1 ou 2 quilômetros. Não tem, não consegue chegar. Por quê? Não é a coisa mais importante isso, sim a energia que é colocada, a construção dos relacionamentos que são feitos no médio e longo prazo daquela loja. Então, aquilo que a gente fala, a gente não tem uma bola de cristal, a gente não consegue saber o quanto aquela loja logo nos primeiros meses vai alcançar de faturamento. Via de regra, algo que acontece é cidades pequenas, rapidamente, somar cidade pequena com uma região ou um estado onde a marca já é conhecida, a gente arranca muito forte. E isso é muito desafiador. Parece que é bonito e é o que a gente quer, mas é muito desafiador pela curva de aprendizado das pessoas, enfim, do time, nosso trabalho, pela maturidade nossa, né? Então, eu sempre falo que tem um benefício por trás da loja que começa mais devagar e que vai aos poucos crescendo em faturamento, porque por mais que é difícil lidar com a ansiedade, com uma certa angústia, que, cara, eu lembro, a gente tava angustiado, fica assim meio pensando, meu Deus do céu, né? Será que a gente errou o ponto? Será que a gente vai alcançar esses números, né? Isso passava pela nossa cabeça, pela tua cabeça, pela cabeça do Perim, pela cabeça do Matias, né? E, cara, o trabalho consistente ao longo do tempo vai encontrando seu espaço e a gente vai equilibrando, né? Então, conta também um pouco aí, Cássio, o que tu entende que foi importante para tu... Cara, basicamente, se a gente olha a Joinville, é uma linha... Ela não é uma diagonal 100%. Ela tem algumas baixas normais, mas, cara, ela sobe de forma constante. O que tu acredita que é os principais motivos disso? Pois é, essa parte é difícil de falar, porque realmente não tem, acho que um único motivo, né? É uma série de fatores, pequenas coisinhas que tu vai trabalhando ali no dia a dia para chegar nesse resultado final, né? Então, acho que primeiro de tudo, tu tem que ter um time que tá ligado contigo, né?
Então, atendimento, cozinha, bar, o pessoal tem que estar alinhado contigo no teu pensamento, porque tu vai fazer o meio de campo ali de franqueadora com o time, né? Então, eu recebo muitos feedbacks da franqueadora, ah, nos amigos, nos meus melhores amigos ali no Instagram, tudo eu vou vendo, vou filtrando e vou passando pra galera. Então, o desafio tem sido esse, né? Delegar para as pessoas, ó, agora tu passa isso adiante pro time. Tanto que, provavelmente, com certeza tá errado, mas tem vezes assim que eu fico muito tempo sem entrar na cozinha. Tipo, pô, meses, às vezes 2 meses que eu não entro na cozinha para pegar a amostragem, para verificar os processos, mas eu controlo as compras, controlo o CPV e tem pessoas que fazem esse trabalho por mim, né? Então, hoje a gente nem tem coordenador de cozinha até hoje, mas tem uma pessoa que está fazendo esse papel, que a gente está treinando para vir a se tornar o coordenador de cozinha futuramente. Essa pessoa tem 21, 22 anos de idade, então tá à frente da cozinha. Mas eu acho que é isso. Mas lá no início tu entrava na cozinha? Ah, sim. Pô, no início No início eu até morei no café mesmo, né? No estoque, lá nos fundos, tinha uma cama lá com um banheiro, tudo certinho. Foram os meses iniciais ali. Porque de início tu ainda não tem as pessoas que tu pode confiar. Então, pô, como é que tu vai... Pô, pra gente fazer o financiamento ali da loja, pô, tive que colocar a casa da minha mãe como garantia, né? Então, como é que eu vou dar a chave da casa da minha mãe pra uma pessoa que eu não conheço? Então, não é bem assim. Então, eu tinha que ficar na loja para abertura, até o fechamento e outro dia de novo. Uma loja que funciona todos os dias da semana, de segunda a segunda, né? Então, mas assim, à medida que o tempo vai passando, tu vai se conectando mais com as pessoas, tu vai entendendo, elas vão entendendo o teu lado também, consegue delegando essas atividades para tu ficar um pouco mais tranquilo, né? Por exemplo, são 3 anos e hoje tu é um excelente exemplo de controle de CPV ou CMV, né? O controle de custo da mercadoria que a gente usa, né? A tua loja tem um excelente indicador nisso, né? Tanto é que é um peso relevante no prêmio de excelência aí do Quero. E se o teu CPV começar a desandar? Se ele começar a ficar estranho, se ele começar a subir, se o teu gap de CPV começar a subir, o que tu faria? Ah, com certeza, primeiro chamar a pessoa que eu deixei como responsável, mas aí, próximo passo, com certeza, é entrar na operação, né? Perfeito. Se o problema tá na cozinha, pô, entrar na cozinha. Eu acho que isso que tu... Dois pontos, assim, dois ganchos dessa tua fala que eu queria trazer. Um é isso de... a confusão que algumas pessoas fazem de liderar e de delegar. E 2, cara, tu falou uma coisa que pra mim é o que diferencia o modelo do Quero de alguns outros modelos, né? A gente já eu falo, porque foi pra mim essa fala. A pessoa falou pra mim, quando ela perguntou se a gente permitiu o franqueado entrar alavancado, né? O que é alavancado? É entrar com capital de terceiro. Ao invés de tirar do bolso 800 mil reais, é ir lá no banco, porque nem todo mundo tem o bolso de 800 mil reais, quase ninguém tem esse bolso, né? É ir no banco, pegar esses 800 mil reais e botar a casa da mãe em garantia, a casa da mãe do outro sócio em garantia e encarar esse financiamento, assinar lá, enfim, né? E saber que se as coisas não derem certo, é a casa da nossa mãe que está em garantia. Cara, isso é um combustível muito forte. Total. Isso faz a gente... Cara, tá bom, hoje eu teria vontade de desistir, mas eu não posso desistir. Eu não tenho essa escolha. Cara, eu tenho que fazer isso aí dar certo. É quase como, lembrando agora, acho que é o Arnold Schwarzenegger que fala, cara, tu não pode ter um plano B, porque o plano B vai fazer tu botar menos energia no plano A. Então, quando tu lá no início falou também assim, cara, eu tinha que me mudar pra longe, é quase que tu tava pensando, cara, eu não posso ter um plano B, eu tenho que, é aquilo, eu tenho que fazer aquilo dar certo. É isso. Cara, isso é fantástico, né? Isso faz a gente tirar forças. Pra mim, esse é um dos grandes segredos do Quero Café, sabe? De poder possibilitar as pessoas montarem esse negócio sem ter o recurso, né? Entrarem alavancadas, o que num cenário de juros alto, cara, é desafiador, é arriscado, mas com trabalho consistente, com humildade, com vontade de fazer, a gente consegue chegar lá. E para não acontecer uma mensagem errada, que talvez alguém tá ouvindo aqui, né? Alguém do Quero Café e não tenha um CPV exemplar,
Tá, mas o Cassiano tem um CPV bom e ele nem entra na cozinha. Sim, mas ele formou pessoas e ele não entra na cozinha hoje. Mas se tu precisar entrar a partir de amanhã, tu vai entrar de novo, né? Então, o mais bonito de liderar as pessoas é isso, é conseguir formar pessoas que fazem as coisas, né? Que conseguem, e tu tem os teus mecanismos de controle. E tu sabe que se precisar focar nisso, se a coisa desandar um pouco, e pode ser que ela desande em algum momento, tu vai ter que entrar e atuar em cima disso. Então, isso, cara, é uma fala assim que aproveita esse momento, talvez eu não tenha te falado isso, sempre foi muito bonito de enxergar em ti, sabe? Lá no início, a gente, cara, putz, cara, o Cássio é um cara um pouco mais tímido, não é um cara que busca tanto relacionamento, né? Mas que sempre fez o básico bem feito. Que sempre cuidou de uma forma constante das coisas importantes dentro de loja, né? Então, todo mundo tem seu ponto forte, seu ponto fraco. Cara, tu ficou cuidando ali do teu ponto forte, isso virou uma grande fortaleza e fez com que, quando a tua loja alcança um patamar, cara, a gente pode dizer que entre a inauguração e agora, entre os meses de inauguração e agora em junho e julho, cara, vão crescer 200%. É isso, né? Vão incrementar 200%, né, de faturamento. Cara, isso é bastante coisa. E o mais legal, que quem começa pequeno, digamos assim, e focado em gestão, aprende a fazer o negócio dar certo, mesmo com números não tão bonitos ou números não tão grandes. E aí, quando a gente alcança números grandes, se a gente mantém a mentalidade de gestão, cara, a gente maximiza muito os resultados, que é isso que está acontecendo, né? Então, hoje o Joinville não só fatura mais, cresce em faturamento, né, em números de faturamento legais, mas tem um excelente resultado por uma boa gestão dos indicadores que, às vezes, quando a gente abre bombando muito, a gente não consegue gerir. A gente não consegue cuidar tão bem disso, porque é uma demanda tão grande de clientes, é um fluxo tão grande que tu tem que focar no teu principal objetivo, que é atender aquele cliente. E aí, com isso, tu até vê algumas coisas que tu tem que fechar o olho e tu precisa que a coisa siga acontecendo. E isso, às vezes, cria uma cultura difícil de mudar depois. É bem profundo isso que a gente tá falando, assim, cara. Mas parabéns pela tua constância de trabalho aí, né? Valeu. Mas é bem compreensível, assim, né? O que tu diz é fácil de entender, assim, a gente que vive isso na prática, né? E eu concordo, assim, que para nós, claro, quando tu não tem o faturamento que tu espera, é ruim, né? Não tenho dúvidas. Mas ter começado mais devagar foi importante para nós, justamente para essa curva de aprendizado, né? Perfeito. E, bom, acho que essa evolução da loja, crescimento em faturamento e manutenção de um resultado percentual, né? E que daí, quando a base de faturamento aumenta, ele vai ficando um número absoluto legal, relevante, também foi motivando vocês a pensar no sonho da segunda loja, né? Em chegar ao mais próximo do futuro sonho, que é ter 3 lojas, ou quem sabe mais do que isso, que eu sempre falo, cara, a gente pode chegar onde a nossa capacidade de atrair pessoas boas e formar pessoas boas vai, né? Então, não é, pode ser que é 3, pode ser que é 5, pode ser que é 10, né? Às vezes a gente pode enxergar isso como uma oportunidade de dar oportunidade para as pessoas. Isso é muito bonito, assim, isso é praticamente é o que motiva o meu trabalho hoje, assim, é ver esse desenvolvimento aí das pessoas abraçando oportunidades. Mas conta um pouco mais, quando começa, tá, ok, nós sonhamos em ter mais loja, e quando começa, acho que tá chegando perto, vamos pensar em botar em prática esse projeto aí. Fala um pouco mais aí. Eu acho que foi o ano de 2024, agora que a gente começou a ter um melhor controle dos indicadores, né? Que a gente tava com número de faturamento tá legal, a gente tá conseguindo controlar o CPV, custo de pessoal, financiamento já passou da metade, acho que agora é o momento de começar a pensar, né? Pô, será que cabe? Vamos simular financiamento, vamos começar a olhar alguns pontos. Eu até achei que seria muito mais fácil encontrar um segundo ponto, não é tão mais fácil assim, não. Aquele frio na barriga, assim, é praticamente o mesmo. Claro que facilita agora que eu já conheço um pouco a cidade, né? Bem diferente de tu abrir um lugar em uma cidade que tu nunca tinha pisado antes, né? Então isso com certeza muda bastante, mas aquele friozinho na barriga, assim, de tu ver a obra e do início, né? Só pagar equipamento e obra e tudo. A gente tá nessa fase agora, né? De orçamentos e tudo mais. Mas acho que foi nesse momento, assim, que a gente
verificou assim, tá, financiamento a gente tá conseguindo pagar sempre certinho, já passamos aí da metade, faturamento tá legal, os indicadores estão controlados. Acho que agora é o momento de pensar De já. pensar em botar em prática. É, Inclusive, que tu fala de conhecer a cidade, cara, me chamou a atenção. Tu conseguia andar nessa cidade que é grande pra caramba sem Waze. Cara, e eu ficava apavorado. A gente saía de um bairro pro outro, assim, e tu tava. Então, tu realmente entende e conhece a cidade. E uma curiosidade, galera: a gente foi olhando vários pontos, né? E conversando com várias pessoas, né? E acho que foi unânime. Todo mundo sim. falando assim, tá, mas vocês vão trocar, vocês vão sair daquele ponto que vocês estão lá, porque lá não é muito legal, né? Ah, lá é foda, né? E não, na verdade, a gente tá indo para botar mais uma loja, né? Então, por outro lado, também isso ali deu uma motivação, porque meio que o cara também pensa assim, tá, mas se a gente tá conseguindo fazer dar certo lá, pô, imagina quando a gente vai botar em lugares melhores localizados, né? Então, deve acontecer em Joinville um efeito que acontece em Porto Alegre, né? Nesse momento atual, a gente tá com 8 unidades operando já em Porto Alegre, entre loja de rua, aeroporto, enfim, e o faturamento não divide, o movimento não divide. Na verdade, todas crescem, porque a marca se torna mais relevante, tu faz mais parte da rotina daquela pessoa, que em algum momento ela tá no bairro X, ela, putz, eu preciso ir tomar um café, eu preciso fazer uma pausa, eu preciso fazer um almoço, tem um quero café, né? E é o mesmo quero café que essa pessoa frequenta lá próximo do seu trabalho, né? Então, acredito que vai acontecer esse efeito aí na cidade de Joinville. E para qual é a previsão de inauguração dessa segunda loja? Eu imagino que agora agosto, setembro. Boa, E por aí. boa. Ah, e o friozinho na barriga tá vindo. Tá, tá. Isso a gente não Normal. pode perder nunca, né? Se a gente perder isso, tem alguma coisa errada, assim, sabe? A gente tem que ter essa adrenalina, a gente tem que ter. Claro que a gente tem mais. Eu acho que o principal, assim, cara, tu vai cair vários tombos, tu vai tomar Uhum. vários desafios, mas tu vai conseguir te reerguer mais rápido. Ou, no mínimo, isso não vai pesar tanto no teu emocional, porque tu vai dizer, não, cara, eu já passei por isso. Vai passar. Quando tu vê aquilo, cara, eu vou conseguir dar a volta nisso, né? E não posso deixar de te reforçar, acho que a gente já falou sobre isso, mas é muito importante alinhar a tua expectativa que a loja 2 ela não abre no estágio que a loja 1 tá. Então, Uhum. nem em nível de faturamento, mas principalmente em nível de operação, sabe? As pessoas que lá estão contigo em Joinville hoje, tem pessoas que estão há muito tempo. Tem pessoas desde o início. Tem. Então, assim, são pessoas, olha a curva de aprendizado dessas pessoas. Para nova loja, vão vir pessoas boas também, né? Mas que talvez vão levar um bom tempo para Uhum. chegar no patamar que estão hoje, né? Então, a gente tem que, como líder, ali, alinhar a expectativa, senão também a gente coloca uma expectativa no time, enfim, me parece que tu não tem esse problema, assim, tu é um cara mais Sim. sereno, mais tranquilo, mais paciencioso, mas às vezes a gente já viu acontecer isso, né? De tu daqui a pouco até ficar um pouco irritado de qual o ritmo das coisas no início, né? Aquilo que tenta lembrar aí hoje, tu faz de olho fechado, alguns cafés, algumas coisas, e lá no início tu tremia que nem uma vara verde, né? Então todo mundo tem essa jornada de aprendizado, um demora um pouco mais o outro do que o outro, mas é importante alinhar essa expectativa antes de a gente abrir a segunda loja, senão é frustrante, senão a gente não age da melhor forma possível, né? Senão a gente pode não ser um líder tão legal, tão acolhedor, tão formador das pessoas dessa segunda loja, né? Claro, tem toda a jornada que tu pode ir formando pessoas na tua loja atual, isso é muito válido, isso é muito legal, né? Pessoas da loja atual ajudarem a trabalhar na nova Uhum. loja, isso é muito... Tu tem esse plano traçado já, S- inclusive? Sim, não tá 100% ainda, né? Mas a gente tá, né, nessa fase agora de verificar algumas pessoas que vão ficar na loja do centro e vão receber mais responsabilidades, outras que vão sair da loja do centro e vão para esse novo desafio, também com mais responsabilidades. Boa. Então tá aí Cara, por e aí. o que que tu acha que, comparando o Cassiano de hoje, tá com quantos anos? Tô com 30. 30 anos. E com o Cassiano de alguns anos atrás, assim, o que que ele melhorou, ele evoluiu, tá mais realizado, tá mais feliz? Tenta fazer essa ponte, assim, essa comparação aí. Cara, então, hoje eu acho que tô mais tranquilo, digamos assim. No início, realmente, tu fica com uma carga, assim, não? Pô, tem que dar certo. Não que a gente já
completou tudo que a gente tinha proposto, né? De desafio. A gente tem um financiamento para pagar, a gente tem para a segunda loja, não paramos por aí, né? Mas, como tu falou, a gente já tá com uma casca aí que, pensando agora na segunda loja, com certeza a gente vai cometer alguns erros, né? Mas, pô, os erros que a gente cometeu na primeira loja, a gente não vai poder cometer agora, né? Então, a gente cometeu muito erro, né? Na primeira experiência, assim, desde da obra, com fornecedor, com prestador de serviço, contratação, funcionário, em tudo, todos os sentidos, assim, ah, pela inexperiência, né? Por mais que já tinha trabalhado com atendimento, já tinha trabalhado com pessoas, é um mundo novo, né? Então, a expectativa é essa. Pô, quanto que essa segunda loja vai começar faturando? Não sei, a gente não sabe, né? É uma incógnita. Mas, pô, aqueles erros que a gente cometeu por ser inocente, ser novo, né? Isso a gente não pode cometer de novo, né? Então, a gente já vai com um time mais preparado, já vai com um pensamento diferente também, né? Já vai mais... É aquela casca que a gente diz, né? Acho que essa é a Não, principal diferença. não vamos cometer os mesmos erros, vamos cometer novos erros, né? Não vamos Até errar de novo. Teve um podcast, não lembro se foi do Crote, que, pô, não tem erro, né? Tem aprendizado. E é exatamente isso, cara. Não tem... O Cassiano de hoje, se não fosse esses erros, esses aprendizados de 2, 3, 4 anos atrás, não estaria alcançando esses números de agora, né? Perfeito. Tá, e mais longe do que o Cassiano de 3 anos atrás, o início do Quero Café. O Cassiano hoje, vamos profundo, assim, refletindo, assim, tu te sente mais realizado hoje do que o Cassiano de 25 anos, de 22 anos? Ah, pô, total, porque eu, eu trabalhava como CLT, né? Então, na Universidade do Vale do Taquari, Univates, fiquei 7 anos, né? Então, dos meus 18 aos 25. Então, comecei a olhar, assim, para os meus objetivos pessoais, né? E sonhos, e, cara, se continuar nesse ritmo, assim, infelizmente não tenho mais como crescer, né? Então, tem que fazer alguma coisa diferente. Foi aí que eu comecei a procurar outras coisas e me, me formei em administração, né? Então, sempre tive essa vontade de empreender. Eu ia te fazer essa pergunta. Tu, É, antes dos guris irem falar contigo, tu já pensava já em empreender, tu já tinha essa vontade, assim? eu acho que isso desde sempre, assim, foi falado também em outro podcast, assim, né? Pô, normalmente quem faz administração não sabe o que quer direito, né? Pô, eu sempre quis fazer administração, cara. Claro que tinha também outras possibilidades, né? Contabilidade, economia, né? Gostava de números, mas acho que, pô, na época do colégio, quando tinha a parte, assim, de escolha de líder de turma, pô, sempre estava envolvido ali no meio. Eu gostava muito disso, assim, né? De tomar a frente, de fazer essa parte. Então, acabei indo para administração. Nunca passou pela minha cabeça trocar de curso no caminho, né? Eu também. Mas É, também é a mesma linha, assim, mas a grande maioria, a gente tem essa não, fama da a grande administração ali, maioria, não sabe fazer administração. Não, mas eu posso querer seguir isso aí mesmo, né? Então, pô, se tu gosta ali da área, empreendedorismo, sempre tive vontade, mas nunca, pô, quero abrir um negócio nesse ramo. Nunca tinha vindo isso na cabeça, É, assim, nunca tinha, tá, vou tentar empreender assim. dessa forma não. Legal, boa. E, cara, deixa eu ver aqui mais aí que eu gostaria de saber de ti. E hoje, cara, e fala um pouco mais também, assim, eu acho que fala sobre essa mudança isso é uma curiosidade real minha, assim, tá? Eu sou alguém que, cara, eu não consigo me imaginar morando, fazendo uma vida mesmo, assim, longe, fora, me mudando, assim, sabe? Eu acho que eu não tenho esse perfil. Eu, eu acabo viajando muito, né? Trabalho a viagem, mas eu tenho a minha base e volto para minha base, assim. E eu admiro as pessoas que têm essa coragem, essa vontade de criar uma nova história. Cara, fala um pouco mais isso, assim, como tu se sente. Tu fica a todo momento pensando quando eu vou voltar para Teutônia, quando eu vou voltar para minha raiz, ou tu já se sente um cidadão lá de Joinville, ou tu se sente um cidadão do mundo que tá aí disposto a morar em tudo que é lugar? Pô, então, desde até os meus 25 anos, sempre fiquei aqui no Vale do Taquari, né? Teutônia Lajado. Eu já não morava mais com a minha mãe, né? Com minha irmã, minha família, mas eu já morava sozinho aqui em Lajeado.
Mas, pô, Teutônia é do lado, né? Sim. Então, se dava algum problema, final de semana, ia visitar a família e tudo mais. Eu também nunca tive a oportunidade de fazer um intercâmbio pra sair do país, né? Sempre Tu foi... não foi? A tua irmã Minha foi? irmã foi, é. E nunca tive essa A oportunidade. irmã do Cassiano trabalha com a gente, tá, galera? Então é tudo em família, amizade aí, eu quero café. Boa, boa. Até eu lembro que quando... Acho que na época, pô, estamos precisando de alguém pro marketing, aí foi postado no Insta mesmo, alguma coisa assim, né? Aí eu Aham. encaminhei pra ela, ó, manda teu currículo Tá, isso tu já aí. trabalha. Isso tu já tava no Quero Café ou Não, não? não, não tava Ela ainda. tava antes de ti. Sim, ela tava antes do Quero Café É, Joinville já, né? sim, 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 Sim. sim. É, aí eu até falei pra ela, ó, fala que tu fez intercâmbio lá, que os guris... É mais importante isso do que tu falar que tu tá, sei lá, na graduação, porque, pô, com 20 anos ali, nem isso, É uma vivência já legal. tinha feito isso, então muito legal. Eu infelizmente não tive essa oportunidade, então, pô, queria muito, né, sair do país, conhecer outros países, né, ter essa vivência. Então, mas nunca foi um sonho também sair de Teutônia, sair de Lajeado. Hoje, não sei se me considero um joinvilense, né, mas tô lá na cidade, mas não quer dizer que eu vou ficar pra lá sempre, né? Uhum. Então, pô, se amanhã depois surgir uma oportunidade, pô, tem que mudar de cidade, mudar de estado para abrir um novo quero, que, pô, vai ser muito legal. Eu vou pelo desafio, né? Que legal. Então, a minha mudança foi pelo desafio, a abertura de segunda loja é pelo desafio. E E eu é acho isso. que isso que tu tá falando, claro que amanhã depois pode mudar, né? A fase de vida, enfim, mas eu acho que só aguenta também a jornada. Pô, já são 3 anos aí, né? É uma aptidão, uma vontade de se desafiar, de talvez ir para uma outra cidade. Mas por isso que eu fiz essa pergunta antes, né? Não tem como aguentar essa jornada se tu, desde o primeiro mês, estivesse pensando, quando eu vou conseguir voltar para Teutônia? Quanto tempo eu vou tocar aqui e vou voltar para Teutônia, né? Acho que a gente tem que se libertar ir para aquele novo projeto, entrar de cabeça nisso e entender que isso é uma nova fase da vida, que ele é o meu projeto. Quer dizer que um Uhum. dia tu não vai voltar para Teutônia, não quer dizer que um dia tu vai voltar em outro lugar, mas enquanto que tu tá nesse projeto, tua energia tá para isso, tua vontade tá para isso, né? Então, é legal, a gente tem vários, né, que saíram da sociedade, alguns acabam não conseguindo, né, se habituar e tem realmente vontade de voltar, e cara, e tá tudo certo, faz parte, né, tanto é que a gente trabalha e fala sobre os riscos disso, né, quando a Uhum. gente instiga muito a quem vai se mudar de cidade, o quão importante é refletir sobre isso, né, o quão importante é os teus sócios, o Matias, o Perim, terem a consciência disso, lembrarem disso, né, de que tu tá longe, tá distante, de que forma eles conseguem te apoiar, mesmo que não fisicamente tanto, né? Apesar de que eles vão, né? Apesar de ser longe, tão constantemente, frequentemente, cara, tá se criando uma história muito legal, um exemplo muito legal de sociedade entre vocês e de consistência na construção da loja de Joinville. Muito legal mesmo. Cara, pensa aí, cara, tu tem uma vontade, tem algo a dizer, assim, pra alguém que tem muito medo de tomar uma decisão de mudar total de vida, porque tu deixou de ser CLT, Uhum. e tu foi para uma cidade muito distante. Então, se tem alguma contribuição, talvez tenha alguém ouvindo que tem aquele sonho, aquela vontade, mas tem medo de tomar essa decisão. Cara, eu acho que se tu acredita, tem que botar a cara e viver isso, né? Não, é só a prática ali, é só o dia a dia que vai te dizer se vai dar certo ou não, né? Então, Mesmo com medo. pô, tem que ser, né? Tem que ter uma motivação ali. Então, é o que a gente estava falando antes. Lá no início, quando a gente não teve números bons, pô, eu acreditava, né? Sabia de onde a gente podia chegar, sabia o faturamento de outras lojas, de outras cidades, e eu sabia que eu não podia desistir, né? Então, pô, cara, só depende de mim, só depende do meu trabalho. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar, de pouco em pouco, né? E é isso. Tu verdadeiramente acreditava nisso que tu acabou de falar. Que tu dependia do teu trabalho. Só depende de mim, só depende do meu trabalho. Eu acho que isso é. Alguns se perdem nessa fumaça. Alguns caem nesse momento num vitimismo. E aí o vitimismo bota a nossa energia para baixo, de começar a terceirizar essa culpa. Não quer dizer que o Cassiano era o culpado pela loja estar faturando baixo. Não, não é isso. Mas o Cassiano era o único agente transformador que poderia fazer aquela loja sair do estágio que ela estava para chegar lá onde ela está hoje.
com um monte de gente ajudando, claro que sim, mas sem tu acreditar nisso, sem tu entender que tu era o responsável para levar daqui para cá, nunca a loja de Joinville teria... se tu tivesse lá sozinho lá em Joinville e o teu cérebro todo momento dizendo para ti mesmo, ou até tu verbalizando isso, não, é que eu tô sozinho aqui, se os meus sócios estivessem aqui ia ser diferente, ou eu tô muito distante da base da franqueadora, se a franqueadora fosse Santa Catarina, não quer dizer que essas coisas não poderiam ajudar, mas elas não seriam a principal força motriz para virar esse jogo da loja Joinville. Então, cara, muito legal mesmo essa jornada, essa trajetória aí. E pro time do Quero, assim, falando para quem tá dentro do Quero, cara, tá todo mundo esperando uma bala de prata, assim, uma estratégia mágica para crescer o faturamento e ter um bom resultado, ou tanto em números, assim, como ter conquistado aí o primeiro lugar no prêmio de excelência, cara. Qual é a solução mágica aí que eu posso implantar na minha loja a partir de amanhã? Pô, então, só fazendo um parênteses, acho que foi no encontro de franqueados de 2023 que foi anunciado o prêmio de excelência, né? Então, pô, agora no ano de 2024 a gente vai analisar esses indicadores, né? Então, pô, foi lá em final de 23 que a gente olhou para os indicadores e falou, tá, aqui tá, os segredos aqui. São esses 11 indicadores, se eu não me engano, né? Que a gente tem que dominar. E é durante o ano, não é um mês. São 12 meses ali que a gente tem que ficar em cima. Em um mês tu vai melhorar muito o indicador e o outro vai soltar, mas próximo mês tem que retomar. Então, foi isso. A gente nunca... Eu digo a gente, né? Eu e meu sócio nunca... Pelo menos pela minha cabeça, nunca passou o primeiro lugar. Mas olhando os indicadores, olhando até onde a gente podia chegar, eu pensava assim, pô, um pódio dá pra pegar. Um terceiro lugar ali acho que dá pra pegar. Cara, tu sabe que eu preciso fazer esse gancho. Tu tá me falando isso agora aqui no podcast, mas em alguma das conversas nas últimas semanas eu te fiz essa pergunta também, e tu falou que tu sabia que vocês tinham grande chance de estar no pódio. E aquilo me marcou porque nem eu não sabia quais as lojas que a gente não tinha estruturado, a gente sabia os 11 indicadores, mas a gente nunca olhava eles num painel junto. Cara, a gente foi fechar isso em fevereiro desse ano. Um mês antes ou algumas semanas antes da premiação. E quando tu fala que tu sabia, cara, isso é uma aula, porque tem aquela frase do Peter Drucker, que tu deve ter estudado em administração também, né? Ou senão a gente faltou nessa aula, né? Mas enfim, quem estudou administração em algum momento estudou sobre ele, era quem não mede não gerencia, ou quem não gerencia não controla. Então, quando eu escuto tu falando que depois de 2023, lá naquele encontro que foi em São Paulo? Não, Santa Maria. Lá em Santa Maria, no Recanto Maestro, né? Que a gente lança o Prêmio de Excelência. Saiu de ti esse número agora que tu falou de 11 indicadores, e é realmente isso, né? Que tu sai e olha e traça e pensa, cara, aqui tá a fórmula. Eu preciso olhar para isso, não para um mês e para o ano. E vocês começaram a olhar isso. E não esperando a marca estar divulgando como é que tá o ranking mensal. E simplesmente tô olhando para aqueles 11 indicadores, cara, como eu melhoro neles. Esse mês eu pequei um pouco nesse indicador. Como é que eu trabalho para ser melhor no próximo indicador? Cara, isso é... Olha que legal, tu canalizou o foco nisso e a mágica aconteceu. Cara, isso é fantástico. E isso tem relação com gestão financeira. Tem gente que acha que, cara, não, o número financeiro do meu negócio, ele é consequência do meu trabalho na operação. É verdade. Só que tu fazer o controle dos números financeiros, cara, eu não sei como, mas magicamente faz os números melhorar. E parece que não dá pra acreditar nisso. Não, mas eu tô trabalhando, eu tô fazendo, cara, eu não tava jogando contra o meu negócio, eu não tava rasgando dinheiro. E agora, cara, é simplesmente quando tu bota foco naquilo, tu dá uma calibrada, porque a gente é o tempo inteiro tentado pra se desfocar. Com coisas externas, com reunião, com atender fornecedor milagroso, com isso, com aquilo. E quando a gente tem ali um caminho, um trilho, umas metas, uns indicadores para seguir, cara, isso ajuda a fazer a gente manter o foco naquilo. Do que é mais importante para eu fazer hoje? O que é mais importante para ele? Tu começa a olhar para aquilo, cara. Cara, pô,
Desde lá da avaliação de um cliente oculto, da avaliação da consultoria de campo, quando vem na loja. Cara, tudo que são itens que são levados em conta, cara, isso faz tu ficar olhando para aquilo, vivendo aquilo. Tu tem vontade, cara, como é que será que foi minha nota no cliente oculto? Tô ansioso para ver a nota. Quando tu vive, deixa a vida me levar, cara, as coisas são uma consequência, tu não tá focado naquilo. Cara, sensacional isso, sensacional de saber isso, de que magicamente vocês foram à loja com a melhor nota e que desde 2023, quando o programa foi lançado, tu passou a mirar nele. Cara, isso é uma aula de gestão e talvez tenha alguém que tá ouvindo e não tá nem entendendo isso, mas eu tenho certeza que alguns estão entendendo o que eu tô querendo dizer. E isso tem relação com... Acontece para ti isso também? Quando a gente tá lá na faculdade de administração, tem um monte de coisa que a gente fica olhando, isso aqui tá ultrapassado, cara, isso aqui não... O que eu tô vendo um negócio lá de 1960? Não, cara, não tá nada ultrapassado. Essas verdades, essas bases, cara, elas se mantêm sempre, cara. Elas fazem muito sentido, cara. Cara, é inacreditável isso. As lojas que mais controlam que mais alimentam a planilha financeira, que mais vivem aquilo, são as que têm os melhores resultados. E adivinha, as lojas que não fazem isso, ou que estão sempre atrasadas, são as que têm mais problema, ou que os números não são tão bonitos, cara. Cara, isso é fantástico. Eu não sabia que a gente ia ganhar alguma premiação, mas eu sabia que a gente tinha condições de chegar, né? Pelo menos muito perto. E até eu lembro que teve um outro exercício que você fez com a gente lá, que era pra te mandar uma mensagem no WhatsApp. Até te perguntei esses dias se tu tinha ainda, mas acho que acabou se perdendo. Mas era 3 coisas. Acho que o que tu ia fazer pela loja, o que tu ia fazer pela tua saúde, o que tu ia fazer pra ti no âmbito profissional, assim, de desenvolvimento. Eu não lembro o que eu falei em todas as coisas, mas eu tenho certeza, assim, quase absoluta que na parte de desenvolvimento pessoal, eu falei, eu não vou fazer nenhum curso profissionalizante de, sei lá, qualquer coisa, porque já tinha divulgado que um dos prêmios lá, pelo menos o terceiro, era uma imersão, alguma coisa. Pô, esse eu vou fazer, porque o terceiro lugar, pelo menos, eu vou pegar, né? Então eu não vou pagar, não vou gastar nada com curso, porque eu vou focar aqui dentro da loja e vou ganhar a imersão depois do que era mesmo. E aí aconteceu. Cara, sensacional, velho. Obrigado por essa contribuição aí, que isso sirva de inspiração, não para todo mundo que era, para todos nós, para todo mundo que tá ouvindo, cara. Isso é um tremendo exemplo de quando a gente foca, cara, quando a gente bota o foco num objetivo de longo prazo, porque é isso que muda, cara. Às vezes, no curtíssimo prazo, tem outras variáveis que impactam mais. Cara, quando tá olhando longo prazo, as coisas não mentem, cara. A consistência dá resultado lá no médio e longo prazo, assim, sabe? Eu acho que é importante falar também, Matheus, não quer dizer que pelo fato da gente ter ficado em primeiro lugar, a gente não tem possibilidades de melhoria, né? Pô, no CPV tem coisa para melhorar, custo de pessoal, um monte de coisa para melhorar, de processo, cliente oculto. Mas acho que a constância ali é muito importante, né? Até não tive acesso, assim, ao detalhamento, né, dessa análise, mas eu não sei se a gente tem o melhor CPV, se a gente tem o melhor custo de pessoal, se a gente é, tipo, top 3. Em tudo. Em tudo, mas... Não, cara, de repente, top 5, top 7, nos 11 ali, tipo, a gente sempre tá bem colocado, digamos assim. Então, acho que é aquela coisa, pô, tu não vai conseguir ser top 1 em todos os indicadores. Exato. Pô, não tem como. Exato. E principalmente usar sempre esse benefício de estar numa rede e de usar a comparação como algo positivo e não algo que nos joga para baixo, não algo que faz a gente se vitimizar, e sim algo que faz a gente se inspirar. Cara, o que o Cassiano fez para conseguir? Cara, eu vou buscar, eu vou conseguir também. Sabe, tá ouvindo que falou, cara, isso aí que ele falou. Cara, eu ia ficar muito feliz se depois desse podcast, durante os próximos dias, semanas, quando ele for ao ar, que os franqueados te chamassem. Cara, me fala aí o que tu fez, sabe? Me fala um pouco mais, assim. Isso é muito legal, cara. Isso mostra eu deixando meu ego de lado e eu, vou aprender com alguém que conseguiu alguma coisa. E que não é perfeito. Nenhuma loja é perfeita. Tem pontos de melhoria sempre, 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 sempre. Mas poder aprender com outras pessoas cara, é muito legal. Cara, muito obrigado aí por essa contribuição. Acho que é muito válida aí. Principalmente pro time interno do Quero, mas é uma aula para todo mundo de fora aí que tá ouvindo também. Galera que chegou até esse momento aí, provavelmente é porque gostou, se identificou, né, com o papo. Obrigado por estar junto com a gente, né, uma companhia mesmo que não ao vivo, mas é legal, né, receber mensagem, curtam aí a nossa página, curtam os episódios, pode mandar comentário.
Podem mandar sugestão de conteúdo, né? Por enquanto, a gente até então ainda segue entrevistando somente franqueados, somente pessoas que trabalham nas lojas aí, né? Ou sócios. E algumas pessoas de dentro do time da franqueadora. Mas quem sabe amanhã depois eu já recebi algumas sugestões aí de começar a trazer pessoas de fora aí, outros exemplos. Então, é um projeto que a gente não vai descontinuar, um projeto que a gente vai seguir fazendo aí, se dedicando para disseminar um pouco da cultura do Quero e disseminar um pouco de conhecimento para quem tá no Quero ou para quem é de fora aí, que é legal. É legal fazer coisas boas chegarem para mais pessoas, tá? Obrigado, Cassiano, por esse momento e se tu quiser deixar uma fala final aí, fica à vontade, por favor. Acho que só mandar um abraço aí para todo o time de Joinville que tá com a gente aí nesse desafio. Um abraço especial também para a família aqui de Teutônia. E eu acho que é isso, é muito importante que tu falou também do que a gente pode aprender com as outras pessoas, né? Então, pô, tenho certeza que os franqueados que me procurarem vão ser muito felizes em passar alguma sugestão, alguma dica, e com certeza vou aprender com eles também, acertos, erros, aprendizados. E é importante também pro restante do time, não só os franqueados, né? Mas, pô, procurem os seus gestores, troquem uma ideia, perguntem, né? Pô, o que vocês podem melhorar, falem até onde vocês querem chegar, porque isso é muito importante, principalmente para nós, por exemplo, agora, e para todos os outros que estão em fase de expansão. No momento que chega alguém e fala assim, pô, se tiver algum desafio, se tiver alguma coisa aí que, pô, pode contar comigo. Pô, pra nós, assim, é muito legal, bom, né? É muito bom ter pessoas assim que chegam, né? Também é desafiador, que às vezes a gente tem que dizer, né? Às vezes a gente escuta, cara, eu me sinto 100% pronto para ser um sócio operador já, né? E a pessoa tá trabalhando há 5, 6 semanas, né? Então assim, cara, calma, não, tu tem vontade de ser um sócio operador, né? Pronto nem eu não tô, né? Pronto é uma jornada aí bem mais extensa, mas é muito bom isso, galera. Essa conversa transparente entre o líder e o liderado, deixar claro os sonhos. Pô, se os sonhos têm a ver com o Quero Café, externaliza isso, traz isso. E esteja aberto a pessoas que querem te ajudar a te desenvolver, né? Igual o amigo, igual o líder, aquele que tá sempre te dando tapinha nas costas e só elogiando. Cara, às vezes quem quer o teu melhor bem é aquela pessoa que fala as coisas mais duras, aquela pessoa que traz algumas críticas, alguns pontos. Pode doer, mas são pessoas que estão aí porque realmente querem que tu te desenvolva. Então é uma forma legal de encarar algum feedback, alguma conversa um pouco mais difícil aí. Obrigado mais uma vez e sucesso nessa nova loja de Joinville aí. Vamos consolidar a marca e o nome do Quero Café em Joinville e todo esse estado aí. Agora também Curitiba chegando pertinho aí. Então tenho certeza que vai gerar bons frutos para todos nós aí. Obrigado, tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Obrigado aí pela companhia e até o próximo.